todos. Somos acadêmicos do curso de Ciências Biológicas, na modalidade EAD, pela Universidade Estadual do Ceará. Fazemos parte do polo de Russas. Eu sou José Hermenegildo de Oliveira. Estou aqui com os colegas Tiago Alencar, Márcio Xavier, Reginaldo Regis, Mauricélio Campos e Edneudo Maia. Nesta videoaula de hoje, nós iremos falar um pouco sobre o tecido epitelial, suas estruturas e funções. Assim como foi solicitado nessa bioação 4, que o material fosse usado para apresentar, fosse um material reciclável, nós usamos uma caixa de papelão, folhas de papel ofício, computadores e impressora. Falar agora das características gerais do tecido epitelial. Inicialmente, o termo epitelial vem da palavra epi, que significa acima dos outros tecidos. Então nós vemos aqui o tecido epitelial dividido por outra camada e logo abaixo o tecido conjuntivo. Uma das características do tecido epitelial é que ele tem as suas células justapostas, ou seja, firmemente muito próximas uma das outras, fazendo com que haja pouco material intercelular. Outra característica interessante é que nós vemos a ausência de vasos ou veias, certo? Ou seja, é um tecido avascular. Interessante que se houver um ferimento aqui nesse tecido, não vai sangrar. Também, como característica geral, nós temos que no tecido epitelial existe uma capacidade enorme de renovação celular. As células do tecido epitelial elas se renovam. E por último, o tecido epitelial ele fica tendo como base uma lâmina chamada lâmina basal, que fica entre o tecido epitelial e o tecido conjuntivo. Dando continuidade às características do tecido epitelial, nós vamos conhecer como eles são divididos. O tecido epitelial ele pode ser classificado quanto ao número de células, quanto também à forma das suas células. Quanto ao número de células, eles podem ser formados por uma só camada, que são chamados epitélios simples ou uniestratificados. Já os epitélios formados por mais de uma camada são chamados de estratificados, no caso que nós podemos ver aqui. Já na forma de células, eles podem ser pavimentosos, cúbicos ou prismáticos. Os pavimentosos, quando as células são achatadas como ladrilhos. Nos cúbicos, quando a célula tem a forma de cubo. No caso, nós temos a nossa célula aqui em forma de cubo. Então, e também eles podem ser também prismáticos, quando as células são alongadas em forma de colunas. Meu nome é Mauricélio Campos e vou dar continuidade a explicar mais um pouco sobre o tecido epitelial. Depois que os meus colegas Tiago e Márcio falaram de suas características, vou falar um pouco de suas funções. A classificação do tecido epitelial, de acordo com a sua localização, arranjo de células, o tecido epitelial é classificado em dois tipos: tecido epitelial de revestimento e tecido epitelial secretor ou granular. Só que esse está classificado, no entanto, de forma imperfeita, pois há muitos epitélios de revestimento, nos quais algumas ou todas as células são também secretoras. Depois dessa minha pequena explicação sobre a diferença de epitelial de revestimento e secretoras, vou falar um pouco das funções e secreção de transporte das secretoras. Consiste fundamentalmente em reunir pequenas moléculas e sintetizar moléculas maiores, as chamadas macromoléculas, que serão eliminadas, ou seja, secretadas pelas células. Depois disso, é transportada essas moléculas pela adição,
retirando ou subtraindo de seus componentes e secretá-las. É um grupo menor de casos, como o suor, de glândulas sudoríparas, onde a maior parte dessa secreção é somente transportada pelas células sem que haja um processo de síntese envolvido. O transporte dessas moléculas em partículas e íons entre a luz de vasos sanguíneos e o tecido conjuntivo, no caso de células que revestem internamente os vasos sanguíneos e linfáticos. Reginaldo Regis, eu vou dar continuidade ao tecido epitelial falado pelo nobre colega Campos. Funções de tecido epitelial. O revestimento interno e externo tem a proteção de absorção de sensações. As várias camadas de células têm como funções proteger o animal. Além disso, ele é responsável pela formação de determinadas glândulas, fígados, glândulas salivares, pâncreas, etc. O revestimento de superfície em várias finalidades importantes é oferecer proteção mecânica à superfície revestida, funcionar como uma barreira separando compartimento do corpo, além de agir em um local de absorção de moléculas, transportando-as de um compartimento para outro. Ele oferece proteção para alguma superfície, impedindo o seu dessecamento. Meu nome é Edenildo Maia e eu fiquei responsável por falar de como este material pode ser utilizado na sala de aula. Hoje, nós vemos que os fatores tecnológicos disponíveis para os alunos, podemos citar a internet, possibilitam experiências e possibilidades voltadas às informações. Não contrariando esta crescente, a sala de aula ela deve acompanhar esta modernidade, inserindo tecnologias que busquem a atenção dos alunos na sala de aula e objetivando o melhoramento cognitivo desses alunos. A utilização de maquetes, além de ser uma tecnologia simples, é uma ótima ferramenta pedagógica, auxiliando na fixação e exposição dos conteúdos e, desta forma, o aluno pode assimilar o conteúdo e desenvolver-se cada dia mais na sala de aula. A utilização de maquete, ela reforça a ligação da teoria e da prática, pontua no processo de formação do professor e estimula as práticas educativas diferenciadas. Esta é a finalidade da maquete nas salas de aula.